Amém? Bem, primeira questão, tópico que nós vamos falar hoje é o seguinte: as diferenças entre espírito, alma e corpo. Eu coloquei aí na sua apostila 2 versículos que nós temos na Bíblia. É claro que não são apenas esses 2, mas esses 2 mostram de forma muito clara e didática aquilo que eu vou dizer aqui. Então, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, está aí na sua apostila, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Hebreus 4:12 diz assim, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, irmãos, aliás, os irmãos me perdoem, que Hebreus 4:12 eu coloquei como se fosse um versículo, mas não é. Eu estou só explicando ali. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a diferença entre corpo, alma e espírito. Bem, a diferença entre corpo e alma é algo que é muito fácil para as pessoas entenderem. Até as pessoas que são leigas, que não tem nada a ver com a igreja, elas têm essa percepção. Porque corpo é a nossa parte material, é aquilo que é palpável, aquilo que é visível. E alma é aquilo que não é visível, é a parte imaterial. Então você há de convir comigo que nós temos uma parte que ela é incorpórea. Por exemplo, ninguém consegue visualizar o seu intelecto, a sua mente, né? Hoje, com os grandes avanços da medicina, você tem aparelhos que conseguem até descobrir em que região do cérebro você está pensando, que região você está usando, mas ninguém consegue enxergar o intelecto, ninguém consegue enxergar as nossas emoções. Então, é muito fácil quando nós falamos que há uma diferença entre corpo e alma. Corpo, a parte palpável, e alma, a nossa parte imaterial, a nossa parte subjetiva. Mas o que nós precisamos entender é que, além da alma, nós possuímos um espírito, que não é a mesma coisa do que alma. E por isso eu coloquei essas 2 menções na Bíblia que falam isso de forma muito clara. Em 1 Tessalonicenses diz que nós devemos santificar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ora, se fosse alma e espírito a mesma coisa, a Bíblia não ia fazer essa separação. E mais do que isso, Hebreus 4:12 fala de forma muito clara que a palavra de Deus, ela separa a alma do espírito. Então nós temos 2 coisas que são distintas. Por que nós precisamos entender a importância e a diferenciação entre a alma do espírito? Então, aqui no tópico 2, eu enumerei aqui 7 razões porque nós devemos separar alma do espírito. Se alguém quiser abrir nessas passagens para me ajudar, para a gente ser bem rápido. Então, João 4:24, deixa eu ir também abrindo aqui. Se alguém quiser já abrir na próxima para a gente ir adiantando. João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A próxima, João 3:6. Mas falando a respeito disso, Deus, Ele é espírito, e como que nós adoramos a Deus, irmãos? Devemos adorar a Deus em espírito. Então, por que é importante nós entendermos a diferença entre alma e espírito? Porque muitas pessoas tentam interagir com Deus, que é espírito, de forma almática, mas a Bíblia não fala que Deus é uma alma, a Bíblia fala que Deus é espírito. Então, nós só conseguimos relacionar com Deus dentro do mesmo campo, da mesma matéria onde Ele se move, que é no campo espiritual.
E é interessante que provavelmente, eu pelo menos tinha esse tipo de questionamento. Eu via as pessoas falando assim: ah, Deus falou comigo. E eu ficava pensando assim, que essa pessoa era alguém quase que esquizofrênico, né? Escutava vozes, né? Mas como que funciona? Você está andando e abre uma voz do céu e fala com você? Porque no meu entender, Deus ele se movia dentro do campo natural como nós nos movemos. Mas aqui fala que a natureza de Deus ele é espiritual. Então Deus ele interage conosco no nível do Espírito. Então, se você é alguém que não consegue perceber a diferença entre alma e espírito, você vai ter muita dificuldade para aprender e entender as coisas de Deus, porque são coisas espirituais, né? Já perceberam que, por exemplo, num culto, tem irmão que duas pessoas vão no mesmo culto, e uma pessoa fala: nossa, fui tocada demais, o culto foi maravilhoso, Deus falou demais comigo, e o outro fala: é mesmo? Para mim não aconteceu nada disso. Já repararam isso? Mas a mesma mensagem, a mesma música, as mesmas coisas, ouviram a mesma coisa, né? E às vezes a gente acha: fulano pode ser que não estava prestando atenção. Não, mas pode ser também que uma pessoa conseguiu interagir no nível do espírito e a outra só ficou no nível da alma. Você sabe, é extremamente importante, né? João 3,6. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. O novo nascimento, ele ocorre no espírito, né? Quando nós falamos que alguém nasceu de novo, né? Vamos para aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus, né? Nicodemos era um mestre da lei, mas ele entendia as coisas na sua mente, né? Era provavelmente alguém muito inteligente. E ele falou assim: mas Jesus, como é que pode um homem já velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus falou: não, o nascimento que eu estou dizendo, ele não é mais na carne. Nascimento na carne, todos nós que entramos nesse mundo, a porta de entrada nesse mundo é o nascimento de carne. Interessante que na Bíblia fala que Jesus, ele fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pela porta. E até isso Deus respeitou, porque Jesus ele entrou pela porta que todos nós entramos no mundo, que é o nascimento de carne, o nascimento natural. Mas quando ele vem propor um novo nascimento para nós, é um nascimento que é no Espírito. E aí tem uma confusão, irmãos, porque tem uma passagem que fala assim, né? Como que é? Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás, né? E muito novo convertido, ele aceita Jesus, ele tem um novo nascimento, ele nasce agora no Espírito, mas ele lê isso aí e olha para a vida dele e pensa o quê? Eu não devo ter nascido de novo. Talvez você já pensou isso. Talvez você já pensou isso do seu cônjuge. Será que essa pessoa nasceu de novo? Mas veja, as nossas atitudes são traços do nosso caráter, do nosso eu, que mora na nossa alma. E o novo nascimento, ele ocorre dentro do nosso espírito. Então, as coisas que Deus sempre faz são de dentro para fora, são do nosso interior para o exterior. Quando nós falamos de novo nascimento, o novo nascimento ocorre no nosso espírito. Aliás, só para que você entenda, né? Você sabe, vamos voltar lá no início da nossa Bíblia, quando nós lemos sobre Adão e Eva. E é interessante que Deus, quando adverte Adão a respeito do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem se lembra o que Deus falou para Adão? Assim: olha, você pode comer das frutas de todas as árvores desse jardim, menos dessa, porque o dia que você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Estão lembrados? E aí veio a serpente e disse para Eva: é certo que não morrerás. Mas o fato é que ele comeu do fruto e ele morreu, irmãos. Exatamente, ele morreu no espírito. Você sabe que morte
nós temos um conceito diferente do conceito de Deus para a palavra morte. Morte na Bíblia significa separação, porque quem morre não deixa de existir, certo? E nós pensamos que morte é aniquilamento, a pessoa deixou de existir. Não, quem morre não deixa de existir. Quem morre, do nosso ponto de vista, está apenas separado de nós. Então, no momento em que Adão come do fruto, ele se torna separado de Deus. A Bíblia fala que antes dele pecar, Deus tinha contato com ele de uma forma muito comum e diária. Mas quando a Bíblia fala que ele morreria, ou seja, o espírito dele foi mortificado, e do ponto de vista de Deus, ele passou a ser morto. Todo ser humano que não tem um espírito vivificado pelo Espírito de Deus, ele está morto. A Bíblia fala assim: vós que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, nós todos estávamos mortos. Mas meu coração estava batendo. Lembra, morte é separação de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, quem está morto é quem está separado dele. Do nosso ponto de vista, quem está morto é quem está separado da gente. Mas para Deus, toda a humanidade que não recebeu o Espírito dele está morta. Então é um negócio assim meio esquisito, né? É meio Walking Dead, né? É como se vivesse cheio de zumbis. Mas na verdade, para Deus, só nós que estamos vivos, porque nós recebemos o Espírito vivificante. É como a Bíblia fala. Então o nosso espírito estava morto. Agora veja, não é que as pessoas lá fora não tenham espírito. E aliás, tem gente que fala muito mais de espírito do que nós mesmos. Só que de uma forma errada, né? Um exemplo são os próprios espíritos. Eles entendem, e muitas coisas que eles falam ali têm sentido, porque o ser humano, ele tem um espírito. Mas o ser humano que não nasceu de novo, esse espírito não se conecta com Deus. Do ponto de vista de Deus, ele está separado. Então aqui fala que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma porção do Espírito de Deus dentro de nós. E por isso o Espírito Santo é chamado de Espírito vivificante, porque ele reavivou o nosso espírito. Então, aí sim, quando nós nascemos de novo, eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Aonde, irmãos? No nosso espírito. Entendeu? 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não é capaz de entender as coisas de Deus. Eu estou falando para você aqui por que nós temos que ter a percepção do nosso Espírito, a importância de nós sabermos a diferença entre alma e Espírito. Então, primeiro, porque Deus é Espírito e nós nos relacionamos com Ele no campo do Espírito, né? Porque nós nascemos de novo no Espírito. E agora, porque o conhecimento é adquirido no nível do Espírito. Então, lê mais uma vez 1 Coríntios 2,14, só a primeira parte, você já foi provado, né? Aquele que não deixa eu ver, às vezes eu acho mais rápido aqui. 1 Coríntios 2,14. Ok, só até aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas só conseguem discernir espiritualmente. Então tem assuntos, irmãos, que não adianta você falar para quem não tem o Espírito vivificante, quem não tem o Espírito de Deus, porque o conhecimento espiritual, ele é percebido no Espírito. Já viu pessoas que leram a Bíblia inteira e não se converteram, e aquilo não serviu de nada para elas, né? Então não é o tanto que você lê a Bíblia, mas é o tanto de revelação que você tem dela, o tanto que o teu Espírito testifica com aquilo que está escrito. Não adianta você querer converter as pessoas com base na sua argumentação lógica, irmãos, e vocês estão falando com alguém que tem que se controlar, porque pensa numa pessoa que tem argumento, pensa numa pessoa que gosta de argumentar. Sou eu, irmãos, mas eu tenho que me controlar, porque não é pelo muito falar, não é esse conhecimento lógico, intelectual, que toca a alma, que
convence as pessoas, porque aqui a Bíblia fala que o conhecimento espiritual, ele é adquirido através do nosso espírito. Ah, pastor, então como é que nós conseguimos falar de Deus para uma pessoa? Primeiro, não sei se você já viu, você ora pela pessoa, você pede para que o Espírito Santo venha sobre aquela pessoa e abra o entendimento dela, porque ela vai ouvir algo que é espiritual. Porque as coisas que são espirituais são loucura para o mundo, irmãos. Para e pensa. Como assim? Que veio um homem que ele era Deus, e o Deus virou homem, e ele foi lá, e ele sofreu um monte de coisa, o pessoal, e aí o pessoal crucifica ele. Por que agora, o que tem a ver a crucificação dele com a minha salvação? Você já parou para pensar que papo mais doido é esse? Assim, eu fui criado já ouvindo isso, então eu nunca pensei nisso como loucura, porque são coisas que eu ouvi desde pequeno. Mas você imagina alguém que nunca ouviu essa mensagem, né? O sangue de Cristo te cobre, né? O cara fica tentando ver onde é que está o sangue. Sim, o homem ele é corpo, alma e espírito. Só que aquele que é nascido da carne é carne. O espírito que você tem, ele não... Porque veja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito, o homem recebe um espírito. Agora, a Bíblia fala lá em Gênesis depois que então assim, o homem antes de pecar, os filhos que ele gerasse também seriam imagem e semelhança de Deus. Mas o homem quando peca, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus. E você olha nos primeiros capítulos de Gênesis e fala que Adão passou a gerar filhos à sua própria imagem e semelhança, não mais imagem e semelhança de Deus. Então, todo homem que nasce hoje de forma natural, ele é apenas carne, ele tem um espírito, mas não é o espírito que contacta Deus. Por isso ele precisa receber o Espírito de Deus. Entendeu? É interessante porque... Vai lá. Porque que eu falei, morto do ponto de vista de Deus, porque ele não contacta Deus, mas é um espírito ativo do ponto de vista natural, tanto que ele pode ter contato com seres espirituais, pode ter contato com demônios, pode ter contato com outros seres aqui, mas é um espírito que não contacta Deus. Do ponto de vista de Deus, é um espírito morto. Sim, porque nós nascemos, você sabe, a gente acha que a gente é pecador por aquilo que a gente faz, né? Sim, porque a Bíblia fala que nós recebemos um espírito vivificante, ou seja, o Espírito de Deus quando vem em nós, ele vivifica, ele ativa o nosso espírito para ouvir a Deus, mas o nosso espírito aqui já está funcionando. O espírito de quem não conhece a Deus, ele é um espírito que contacta as coisas, os outros espíritos, tanto que você vai em algumas religiões, né, que mexem nessa área, né, o espiritismo, o kardecismo, o bandismo, eles trabalham com o espírito, né? O que essas pessoas fazem? Eles invocam espíritos que ocupam o espírito daquela pessoa, e aquela pessoa manifesta, né, dá voz para aquele espírito que ocupou o lugar dela ali. Porque veja, irmãos, nós precisamos considerar o mundo espiritual, o mundo que para nós é invisível, mas a Bíblia fala que o mundo espiritual, ele é o verdadeiro mundo. Na verdade, esse aqui é um espelho daquilo que é o mundo espiritual. Mas nós precisamos considerar que existem seres aqui, que estão aqui junto conosco, que nós não conseguimos interagir com eles, né? Porque são seres que apenas existem no mundo espiritual. Mas se nós começarmos a ter a percepção do nosso espírito, você vai conseguir ter percepções de algumas coisas. Tanto espíritos malignos como espíritos benignos, né? Anjos, por exemplo, anjos caídos, anjos da parte de Deus, demônios, né? Isso aí a gente podia também, uma hora, pegar uma aula bem gostosa sobre isso, a diferença entre anjos e demônios, enfim.
Mas a gente acha que a gente se tornou pecador quando a gente cometeu um pecado, né? Mas não, irmãos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Você, quando cometeu o seu primeiro pecado, você simplesmente manifestou aquilo que você já era. Entendeu? Por exemplo, eu vou plantar uma laranja, e aí começa a nascer aquela árvorezinha bem pequenininha, ela não deu fruto nenhum, mas ela já é uma laranjeira, né? Então, eu sei que tem gente que acredita, as criancinhas não têm pecado, todas as criancinhas vão para o céu, mas o fato é que você já nasce pecador, porque é uma questão de natureza. Então não é o que você faz que te condena para o inferno, é a sua natureza, você já nasceu com isso. Da mesma forma que quando você recebe o Espírito de Deus, você se tornou alguém salvo, não pelo que você faz também, mas porque agora você recebeu o Espírito vivificante, você recebeu o Espírito de Deus. Interessante que não tem nada a ver com a gente, não é o que você faz que te condena, que te torna condenado, não é o que você faz que te salva, né? Oi. Segundo a carne, de carne pecaminosa, né? Ótima pergunta, eu vou repetir aqui para sair na gravação. Diz assim: Adão, quando se tornou pecador, ele começou a gerar filhos à sua imagem e semelhança de pecado. Nós agora, quando nos convertemos e recebemos o Espírito vivificante, os filhos que nós geramos, então, eles já são santificados, eles já nascem com o Espírito vivificante? Não, porque nós geramos filhos na carne. A Bíblia fala que aquilo, e é tão interessante, irmãos, porque o pecado ainda habita em nós, na nossa carne. Morre para o pecado. Mas a nossa carne, mesmo depois do batismo, ela ainda sofre os efeitos do pecado. Ainda que, tanto que o apóstolo Paulo é interessante, ele fala assim: olha, aquilo que quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Está falando dessa luta, né, entre o espírito que é salvo, mas a nossa carne continua sob a influência do pecado. Então, quando nós geramos filhos de maneira carnal, a Bíblia fala que aquele que é nascido da carne é carne. Então, infelizmente, ele ainda recebe essa herança. Então, nós cremos como Igreja Videira que a aliança de Deus é com a família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, enquanto a tua família está debaixo da tua autoridade sacerdotal, eles estão salvos. Ainda que eles não tomaram essa decisão, mas enquanto o teu filho está debaixo e não tomou a decisão dele, está debaixo da sua autoridade, ele é salvo por causa de uma aliança que o Senhor tem com você. E por isso, porque a gente acha assim, que eu pelo menos tinha essa imagem, né? Que Deus, ele fazia, não sei, a impressão que eu tinha é que Deus não gostava muito de gente, né? Então ele fazia assim, era muito difícil para alguém ser salvo, né? Mas é o contrário, Deus ele quer que todos sejam salvos. Ser salvo é a coisa mais fácil do mundo, é só você aceitar Jesus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas a impressão às vezes que algumas pessoas que pregam, né, é que Deus coloca padrões altíssimos, né? Porque ele tá bom, vou ter que salvar, mas então que seja só assim. Mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, quando você faz uma aliança com o Senhor, há uma promessa que vai ser salvo você e todos os seus também. Amém, queridos? Mas eu falei que os filhos que você gera na carne são carne. Mas a Bíblia fala que você também gera filhos que são no Espírito. E é engraçado que a gente só dá valor para os filhos na carne. Mas a Bíblia fala que você agora tem o poder também de gerar filhos no Espírito. Então você vê o apóstolo Paulo escrevendo
para Tito, né? E ele fala para Tito: meu verdadeiro filho na fé. É a mesma importância. Aliás, o filho na fé, talvez ele tenha mais importância do que aquele filho que você gerou na carne. E nós, engraçado que não damos tanto valor para isso, né? Sendo que a Bíblia fala que os filhos é que são a nosso galardão e a nossa coroa. Mas eu entendo que ali não está falando apenas dos filhos naturais, mas está falando dos nossos filhos que são espirituais. Você já pensou que você pode gerar filhos no Espírito? Que você pode ser um pai, você pode ser uma mãe no Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia fala que esse vai ser o seu galardão, esse que vai ser o seu tesouro, né? Eu imagino que quando nós formos chegar diante de Deus e formos apresentar as nossas obras, sabe, eu toco um instrumento, mas eu entendo que não vai ser isso que Deus vai considerar, sabe? Eu tenho facilidade no ensino, mas eu não acho que vai ser isso que Deus vai considerar. Eu acho que o que Deus vai considerar são as pessoas que eu gerei, os filhos na fé que eu cuidei, que eu gerei. Porque a rigor, qual que foi o mandamento que Deus deu para o homem quando criou o homem? Crescei, multiplicai e dominai. Isso é um mandamento. E você sabe que esse mandamento não foi revogado. Você sabe a história? O homem desviou e o negócio meio que desandou, ele pecou e chegou a um ponto que o negócio estava tão feio na terra que Deus resolveu fazer um novo começo. Aí ele mandou um dilúvio, né? E pega Noé e faz uma aliança com ele. E aí ele vai fazer um recomeço com Noé, né? Abre lá em Gênesis 9. Então Deus primeiro cria Adão e fala: crescei, multiplicai e enchei a terra, né? Adão conseguiu cumprir isso, irmãos? Não, né? Criou um problemão. Aí Deus resolve então começar tudo de novo, agora a partir de Noé. Então olha o que Deus fala para Noé lá em Gênesis 9. Ouviram, irmãos? Deixa eu abrir aqui que eu vou ler no microfone então. Gênesis 9, diz assim o Senhor: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A mesma coisa que Deus falou para Adão, Deus fala para Noé. Mas aí a Bíblia fala que o homem novamente se rebela, né, com a torre de Babel e começa o negócio a desandar, e Deus precisa novamente enviar o seu juízo. E aí ele faz um terceiro, né, na teologia é considerado um terceiro recomeço, agora com Abraão. Então abre agora lá em Gênesis 12, a terceira aliança com Abraão. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ou seja, multiplique-se. Eu farei de você uma grande nação, um grande povo. Você vai dominar a terra, porque eu farei de você alguém grande. Então veja, o plano do Senhor não muda. E depois desse terceiro começo com Abraão, não houve o recomeço. Até hoje nós vivemos debaixo dessa aliança abraâmica, tanto que nós somos considerados os filhos de Abraão. Então, se alguém tem alguma dúvida do projeto de Deus, Deus fala 3 vezes. No primeiro começo com Adão: cresça, multiplique-se, encha a terra. Segunda vez com Noé: cresça, multiplique-se, encha a terra. Terceira vez com Abraão, e agora é para nós, porque nós somos descendentes de Abraão: cresça, multiplique-se e encha a terra. Mas se você não está convencido disso, vamos lá para as últimas palavras que Jesus Cristo falou, que é o que? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
em outras palavras, encha a terra, povoe a terra de filhos. Então, irmão, se você quer sim, espiritualmente, porque o que acontece, irmãos? Adão, quando antes de pecar, todo filho natural que ele gerasse era a semelhança de carne. Hoje, quem é gerado... Você não podia ser mais discreto. Não, tá valendo. Irmãos, hoje quem nós geramos na carne é filho de Deus? Não. Aquele que é nascido de carne é carne. Então quem que é filho de Deus? Quando Deus manda povoar a terra de filhos, Ele está dizendo o que, irmãos? Filhos no Espírito. Filhos que realmente sejam filhos de Deus. Aliás, do ponto de vista carnal, natural, a terra precisa ser povoada? Tem algum lugar nesse canto da terra que já não esteja povoado? Agora, do ponto de vista espiritual, a terra está cheia de filhos de Deus? Não. Então hoje, os filhos que nós geramos são no Espírito. Entendeu? Eu quero dizer para você o que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus são filhos no Espírito. Deus, quando criou o homem, o desejo de Deus era que a terra fosse povoada com os seus filhos, com homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, que carregassem o seu Espírito. Um dia na eternidade o Senhor decidiu ter uma família, e essa família é uma família no Espírito, e a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha, o mundo já existia com muitos seres, já viu muitos anjos povoando o universo, mas nenhum deles foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para se perguntar por que Deus te fez a imagem e semelhança dele? Porque Ele queria ter uma família. Porque você só consegue se relacionar com quem é da sua natureza. Você só consegue ter intimidade com aquele que é da sua natureza. Então, Deus, quando nos cria e faz a sua imagem e semelhança, é porque Deus decidiu ter uma família para si. E não é uma família pequena. Deus queria uma terra povoada dos seus filhos, irmãos. E hoje nós temos a terra povoada de homens que, do ponto de vista de Deus, são apenas seres viventes, são apenas almas, são pessoas que estão mortas do ponto de vista de Deus. Mas Deus quer que essas pessoas venham a nascer, que se tornem filhos. Então esse é o propósito de Deus. E quando você entende e vive debaixo desse propósito, tem um detalhe aqui que eu gostaria de mostrar para você. Quando você vê Deus falando isso para Adão, eu acho que é lá no capítulo 2, né? Não, deve ser, acho que é Gênesis 1, 28, deixa eu olhar aqui. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Enfim, Deus os abençoou e lhes disse, né? Sejam férteis, multipliquem-se e dominem. Vamos lá para Gênesis 9, Deus falando para Noé agora. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Agora vamos para Gênesis 12, Deus falando com Abraão. Então disse Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei-te um grande povo e o abençoarei. Irmãos, vocês repararam um detalhe aqui? Em todos os momentos Deus abençoou. Então deixa eu dizer para você, a bênção de Deus está no propósito. Quando você entende o propósito de Deus, você recebe a bênção de Deus. Não é que Deus está fazendo uma negociata, entenda, irmãos. É que você foi criado com um propósito. Você foi criado com um projeto, né? Eu sou do tempo que o pessoal da igreja falava assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, filho. E eu entendo que não é verdade. Deus tem a minha vida dentro de um propósito, porque a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor começou a escrever um projeto, e nesse projeto Ele começou a dar nome para as pessoas, né? Acho que
não sei se é Romanos, que fala assim: aquele que dantes vos conheceu, também vos predestinou para serem conformes à imagem do seu filho Jesus. Ou seja, o Senhor te conhecia antes da fundação do mundo, e conhecendo você, Ele criou um projeto, né? E Ele colocou você dentro desse projeto, e uma vez que você entende quem você é nesse projeto, você começa a fluir debaixo de uma unção, de uma bênção sobrenatural que foi destinada para o projeto. Sabe, hoje eu ainda estava relendo uma frase muito legal que eu vi, que é o seguinte: Deus, Ele não abençoa a necessidade, Deus, Ele abençoa propósito. Sabe, Deus, Ele tem um propósito para nós. Sabe, muitas vezes nós queremos que Deus, Ele siga o nosso projeto, mas deixa eu falar, o projeto de Deus é muito maior do que você. Sabe, Deus tem você para um projeto que já foi estabelecido e não foi escrito por você. Quando você entende, você se coloca dentro desse projeto, as coisas começam a fluir, você começa a viver algo sobrenatural, porque na linguagem daqueles que não são, né, da igreja, né, o universo começa, já ouviu isso, né? O pessoal do pensamento positivo, né? O universo começa a agir a seu favor, né? Eles chamam agora de física quântica, né? Física quântica, né? É o velho pensamento positivo, né? Que eu já lia dos livros, né? Que já tinha muito tempo, né? Da autoajuda, né? E eles falam que o universo vai se mover a seu favor. Na verdade, é a forma como eles entendem, né? Mas é Deus que se move, as coisas começam a se encaixar, porque você entra dentro de um projeto que Deus já estabeleceu para você. Então, o propósito de Deus é esse, que nós venhamos a nos mover no mundo do Espírito, e o que tem valor para Deus são filhos que nós geramos, né? Como eu falei, eu imagino que Deus não se importa se eu sei tocar bem um instrumento ou não. Eu acredito que lá no céu a música deve ser muito melhor do que a música que a gente toca aqui. Sabe, Deus não importa se eu sou uma pessoa que louva bem, eu acho que os anjos devem louvar muito melhor do que eu. Sabe, Deus não se importa se eu tenho uma oratória boa, porque Ele, na sua onisciência, conhecimento, deve ter coisa muito melhor lá no céu. Mas se você quer agradar a Deus, você faz aquilo que Ele pediu para você fazer. Já viu, né, aquele pensamento que as pessoas falam assim: se é de coração, Deus aceita. Já viu isso, irmãos? Se é de coração, tá bom, Deus pode fazer qualquer coisa, se é de coração, Deus aceita, né? Você sabe que pastor tem esse negócio, né? O pastor Aloísio, né, que é o pastor fundador da nossa igreja. Não, eu tô bem, mas daqui a pouco, se você quiser. O pastor Aloísio, ele conta uma história assim, ele gosta muito de doce, né? Mas tem um doce que ele não gosta, que é aquela marmelada cascão. Ele é lá do Goiás. E aí ele foi fazer uma visita na casa de uma irmãzinha, né? E aí a irmãzinha: pastor, eu sei que você gosta muito de doce, né? E aí vem ela com o que, irmãos? Com a marmelada cascão, né? Com um pedação, né? Olha, eu sei que você gosta muito de doce e eu trouxe aqui, né? E a gente tem esse negócio, né? Lá no Goiás chama desfeita, né? Eu não posso fazer desfeita, senão a irmãzinha vai ficar brava comigo, né? E ele desesperado com aquilo, né? O que eu vou fazer? Eu odeio esse doce, né? Aí fala que a hora que a irmã deu um despista assim, uma desviada, ele abriu a bolsa da mulher dele e tacou aquele pedação de marmelada na bolsa dela, né? E aí, para sua surpresa, a irmã voltou: pastor, eu sabia que você gostava, mas nem tanto. Diz que voltou com um pedaço maior ainda de marmelada, né? E aí ele teve que comer mesmo a contragosto, né? E a pergunta que ele faz, né, ele falou assim, né? Porque a gente tem isso, né? Eu não posso fazer desfeita, né? Porque a pessoa vai ficar brava comigo, né? Mas você acha que Deus tem essa preocupação conosco? Será que Deus vai aceitar algo só para não fazer desfeita com você, né? E então muitas pessoas, elas têm uma ideia daquilo que Deus gosta, né? Deus vai gostar disso. Deus vai gostar que eu faça aquilo. Aliás, um lugar onde mais tem ideia é a igreja, né, irmãos? E
eu tenho uma frase que é assim: menos opinião e mais oração. Porque nós queremos dar opinião em tudo, e deveria ser o lugar onde menos tem opinião, porque a igreja já tem as coisas estabelecidas pelo seu dono, que é Deus, né? O que nós temos que fazer é orar e saber o que Ele quer fazer para nós, né? Eu me lembro de uma igreja muito grande que eu fazia parte, lá na minha cidade, minha mãe também, e eles, assim, algumas vezes, né, era uma igreja assim de 3.000 membros, e eles faziam pesquisa, né, vinha no boletim lá atrás, um formulário para você preencher, para no final você colocar lá na zona. E a pesquisa era assim: você acha o louvor muito longo? Quanto tempo você acha que deveria durar o louvor? Quanto tempo você acha que deveria durar a pregação? Você acha que eu deveria tocar músicas agitadas? Você lembra disso, mãe? Das pesquisas, não precisa falar o nome da igreja que está gravando. Mas eu fiquei pensando para quem que era o louvor, né? Se era para as pessoas que foram lá assistir, ou se era para Deus. Então eu acho que tinha que perguntar para Deus, não para as pessoas, se era para Deus o louvor, né? Deus, o Senhor acha o nosso louvor muito longo? O Senhor acha o culto muito demorado? O Senhor acha que as músicas que a gente deve tocar são mais agitadas, são mais lentas? Mas é interessante como o homem, muitas vezes, ele a impressão que se tem, né, que está fazendo algo que é para o homem, né? Então nós temos que ter muita cautela com aquilo que nós fazemos para Deus, porque, como eu falei, Deus não vai fazer como para não fazer desfeita com Elias. Então eu vou aceitar isso aqui, né? O Elias, ele acha que está fazendo uma grande obra de Deus lá, mas não é o que eu quero, mas eu vou aceitar, só para não fazer desfeito. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Se você não quer errar, né? Eu falo isso, você vai comprar um presente para uma pessoa, né? É muito difícil a gente, às vezes, querer agradar as pessoas, né? Mas tem uma forma de você não errar, é você perguntar o que a pessoa quer ganhar. Você já perguntou para Deus qual que é a vontade dele? Né? Se eu pudesse dar um presente para Deus, o que será que Deus não tem que eu podia presentear, né? Aliás, o Deus que criou todas as coisas, será que tem alguma coisa que Ele não tem? Lá em Provérbios, né? Se não me engano é Provérbios 11, fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então se tem algo que Deus não tem, e foi por opção dele não ter, porque Deus podia simplesmente nos obrigar, talvez, né, a servi-lo e adorá-lo, mas Deus escolheu nos conquistar, sabe? E a Bíblia é esse romance de um Deus apaixonado por nós, querendo o tempo inteiro nos conquistar. Então se há algo que Deus não tem, porque Ele mesmo escolheu não ter, escolheu que nós pudéssemos ter esse direito de escolha, são os nossos corações. E se há uma coisa que Deus pede na Bíblia, são os seus filhos. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que o propósito de Deus. Então eu não preciso mais ensinar na igreja, não preciso mais tocar instrumento. Você precisa fazer tudo isso, mas quando você tem muito claro qual que é o objetivo de Deus. Qual que é o objetivo de Deus? Ganhar pessoas. Então nós fazemos tudo isso, né? Como um casamento. Ninguém se casa com uma mulher para que essa mulher se torne uma empregada. Ninguém se casa com a mulher para ela cozinhar, para ela passar, para ela lavar roupa. Mas não quer dizer que ela não possa fazer isso. Mas o objetivo do casamento é o relacionamento, é o relacionamento conjugal. Então nós fazemos muitas coisas na igreja, né? Mas o propósito maior é que nós venhamos a gerar filhos para Deus. Então, quando nós estamos fazendo isso aqui, que é o ensino, a minha ideia é te despertar, é te equipar os santos através do ensino, para que você possa cumprir a vontade de Deus, que é gerar filhos e filhas à sua imagem e semelhança, né? Porque todos nós já nascemos de carne, mas a Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então hoje nós precisamos gerar filhos espirituais, amém? Sei que nós saímos um pouco aqui, mas isso aí é de Deus, irmãos. Nós temos essa percepção. João 4:24, alguém pode ler para nós?
Deus é espírito, e os seus adoradores, é preciso que eles adorem em espírito. Então nós precisamos ter discernimento daquilo que é alma e daquilo que é espírito, porque a adoração a Deus, ela é feita no espírito. Quantas vezes nós adoramos a Deus na alma, né? Mas veja, essa adoração não toca o céu. A adoração que é feita na alma, ela não consegue tocar os céus. A adoração só é feita quando é no espírito. E é muito interessante, o Wilson já deve ter vivido isso, né? A gente acha que quanto mais a gente ensaia uma música, mais Deus flui, né? Como se fosse assim, eu paguei um preço aqui de ensaio, né? E por causa disso Deus vai fluir. Mas na verdade não é. Quanto mais a gente tem segurança quando vai tocar uma música, menos a gente depende da nossa alma naquele momento, para estar preocupado, né? Que nota que é e como vai tocar. E aí você dá espaço para você fluir no seu espírito. Quando a gente vai cantar uma música nova, por exemplo, você está muito almático, porque você está preocupado na letra que você ainda não conhece, você está preocupado no refrão da música, e muitas vezes essa preocupação da sua alma, você não está adorando ainda com o espírito, você está só cantando a música. Mas aí quando você vai ganhando confiança e conhecendo a música, e você não está mais preocupado com as coisas que são do intelecto, né, da letra que você talvez já conhece, das coisas, aí você pode se voltar para o espírito e realmente adorar a Deus no espírito. Amém? Irmãos, como eu falei, quando a primeira vez que eu escutei essas coisas, né, parecia assim algo muito distante da minha realidade. Eu falei, mas como que eu adoro em espírito? Eu quero tranquilizar você. Se o que você está ouvindo aqui é algo ainda diferente, né, algo que você ainda não entende, você fica tranquilo. À medida que nós formos falando, você vai começar a ter percepção do que é uma adoração no espírito, do que é aquilo que é uma adoração na carne. Deixa eu diminuir esse vento aqui. Aliás, como a gente falou, né, aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é espírito é espírito. Sabe, tem músicas, eu percebo isso claramente, porque depois que você começa a ter percepção das coisas do espírito, você vai perceber algumas coisas. Tem músicas que parece que elas são almáticas, elas são apenas no nível da alma, elas não conseguem mexer com o seu espírito, né? E porque provavelmente foram músicas que a pessoa que foi inspirada para tocar foi uma inspiração apenas natural. Mas tem outras músicas que parece que quando a gente toca elas, algo no espírito acontece, porque foram músicas que realmente foram inspiradas no espírito, né? Então a adoração, ela é no espírito, ela não é na alma, irmãos. Tá? Nós precisamos entender o que é o espírito, porque nós adoramos a Deus no nosso espírito, né? E aí às vezes nós somos muito exteriores, né? Às vezes você vê aquele irmãozinho lá, de mãos erguidas e se derramando e chorando, né? Ele pode estar isso no espírito, mas pode estar na alma. Ele pode realmente estar sendo movido no espírito, mas ele também pode estar movido apenas pela alma dele. Às vezes você acha que ele está adorando, mas ele está ali morrendo de medo. Deus, por favor, não me mata aqui, porque eu pequei na semana passada e fiz isso ou aquilo. Na verdade, as coisas que são do espírito, elas não são exteriores, elas são interiores. Então, somente o seu espírito consegue discernir algo que é espiritual.
Sim, nós vamos ver que o fluir no Espírito, ele vai depender muito da nossa alma. Porque veja, Deus, Ele nos respeita. Ele respeita a nossa maneira de ser. Diferente, por exemplo, de alguém que vai numa sessão espiritual, né, do candomblé, onde aquele espírito assume o lugar da pessoa, né, e começa a fazer. O Espírito de Deus jamais vai fazer isso com os seus servos, né? O Espírito, ele vai tocar o seu espírito, mas veja, a sua alma nunca vai sair do controle. E você é quem vai decidir dar liberdade para isso que acontece dentro do seu espírito ou reprimir. O que na maioria das vezes acontece conosco? A gente reprime, né? A gente fica com vergonha. Ah, não, mas se eu começar a chorar aqui, o que vão pensar deste pobre barbudo chorando aqui, né? Se eu der um grito aqui, se eu pular, se eu sair, sei lá, rodopiando aqui, vão falar que eu sou louco. E muitas vezes nós somos tomados dessa alegria, mas o que nós fazemos? Fica quieto, Espírito, fica quieto. E o Espírito vai respeitar a gente. Assim, algumas pessoas não entendem algumas coisas que a gente faz para facilitar esse ambiente, né? Então, por exemplo, eu procuro apagar as luzes na hora do louvor, deixar pouca luz, às vezes aumentar o som, né, para a pessoa não ver o que você está falando, porque eu entendo que são coisas que ajudam, né? Você imagina se tivesse todo mundo, claro, todo mundo um olhando para o outro, o som desligado, você começar a gritar, né? Eu pelo menos acho que são coisas que, não que eu queira induzir ninguém a fazer isso, mas eu entendo que é mais fácil talvez para a pessoa se soltar num ambiente que está um pouco mais escuro, que o som está mais alto, né? Ninguém vai reparar você dando um grito ou fazendo alguma coisa. Mas o fato é, irmãos, que a manifestação sobrenatural que é do Espírito, ela é extravagante do ponto de vista natural. Você entende? Para nós é estranho, porque nós vivemos no natural. E veja, eu não estou falando de coisas que vêm do natural, estou falando de coisas que são sobrenaturais, né? E, irmãos, tem base bíblica para isso? Tem base bíblica para isso. Se você olhar na Bíblia, quando houve o Pentecostes e o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles homens, a Bíblia fala que as pessoas que não eram crentes, que não haviam recebido o Espírito Santo, olhavam para aquele povo e falavam: que isso, rapaz, você está bêbado, meio-dia e você já está bêbado. Então, peraí, alguma coisa aconteceu. Os caras estavam achando que eles estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Então veja, se para quem olha do ponto de vista natural, o negócio é meio esquisitão mesmo, né? Você imagina os crentes parecendo que estava bêbado. Sim. Você falou em língua por meia hora. Como meia hora? Não foi um dois minutos, não. Meia hora. Sim. Tem um irmão missionário lá na Argentina, chama Anatoly. E ele é da África, né? Ele é africano, mas ele tem uma igreja lá em Buenos Aires, né? E ele fala que às vezes eles vão para a reunião de oração na sexta-feira e o negócio começa a fluir tanto que ele fala: ó, nós vamos ficar aqui até domingo, né? Em jejum, tá?
Só fala, ó, compra sabonete, desodorante e creme dental e escova para esse povo, e o negócio vai de tal forma, é um fluir, e parece que realmente foi. Porque veja, quando você entra no ambiente do Espírito, você está movendo naquilo que é sobrenatural. Deixa eu dizer, Deus não está preso dentro do Cronos, né? Que é o nosso tempo. Deus está no Kairos, que é um tempo diferente do nosso. A percepção temporal. Por isso que a Bíblia fala que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está dentro do nosso espaço-tempo. E quando nós entramos nesse terreno do sobrenatural, nós estamos experimentando isso, experimentando coisas que não são comuns. Agora, sempre essa manifestação do Espírito, do ponto de vista natural, ela é extravagante, irmãos. Então, aí nós esbarramos em algo que muitas vezes as pessoas não fluem nas coisas do Espírito, porque elas não abrem mão de sair do controle, não abrem mão de se dar a experimentação desse terreno desconhecido, né? O próprio falar em línguas, ele é interessante. Eu tinha vergonha de mim mesmo, me achava um idiota falando em línguas. Então eu aprendi a fazer assim, eu ia para casa, me trancava e ligava o som bem alto, para eu não escutar a minha voz e não me achar um idiota, porque não tem sentido, né? A Bíblia fala que quando você ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Isso para mim é loucura, irmãos, porque pensa num cara que era racional e tentava, tinha que ter explicação para tudo. Mas deixa eu te explicar, o dia que você tiver explicação para tudo, Deus deixou de ser Deus e você passou a ser Deus. Nós estamos falando em algo que está muito além daquilo que nós entendemos, a nossa compreensão. Então você tem duas alternativas. Estava pensando nisso ontem, escrevendo essa apostila. Você pode, por exemplo, entrar num avião, né, para ir daqui para o Brasil, e simplesmente aceitar que de alguma forma aquele bicho lá de 200 toneladas vai decolar e voar igual uma pena e vai chegar lá no destino. Ou você vai ter que fazer um curso, né, de piloto, entender de aerodinâmica e entender todas as implicações para poder usufruir dessa tecnologia. Tem coisas que nós simplesmente aceitamos. Mas é claro que do avião é porque nós já vimos ele voando, né? Então é mais fácil para a gente aceitar. Mas essas coisas do Espírito, deixa eu explicar, você não precisa entender de todas as implicações para fluir no Espírito, entendeu? Você não precisa entender como é que funciona um motor do seu carro para poder entrar nele e dirigir. Tem coisas que nós não vamos entender, irmãos. Nós precisamos simplesmente nos lançar e acreditar que aquele negócio funciona. E eu posso testificar para você que funciona mesmo, né? Mas muitas vezes o que nos impede o fluir é a questão da inibição, né? Da vergonha, de não permitir essa manifestação extravagante. Como eu falei, a alma, ela fica ali, ela quem decide, porque a alma é o nosso eu, a alma é o nosso intelecto, somos nós, e é quem está no controle. Então ela permite o seu espírito dar vazão, né? Na verdade, a alma ela recebe os sinais do espírito e ela libera ou não esse manifestar de uma forma visível, né? Essa linguagem do espírito, tá? Mas a adoração, ela é feita no espírito. O que mais? Efésios 6,18. Alguém já abriu? Pode ir lá. Orem no Espírito, né? Ou em outra versão, orai sem cessar no Espírito. A nossa oração, ela é no Espírito. 1 Coríntios 14:15 também, o apóstolo Paulo, alguém já abriu aí? Então, aquilo que eu falei, às vezes nós oramos no Espírito, a nossa mente nem sabe aquilo que o nosso Espírito está orando. Então, é muito importante nós entendermos a importância do Espírito, né? Gálatas 5,16.
Gálatas. Aham. Concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, vaidade, irmãos, os desejos da carne. Então veja, como eu falei, quando o homem pecou, o pecado veio habitar na carne da pessoa. Mas o pecado também, aliás, eu falei que o homem é corpo, alma e espírito. O pecado do homem, ele afetou essas três dimensões do homem. Então, o que aconteceu com o espírito do homem quando ele pecou? Ele morreu. O que aconteceu com a carne do homem quando ele pecou? O pecado passou. Mas qual que é como que o pecado afeta a carne da pessoa ainda hoje? Domina os desejos. Mas veja, você sabe que o homem não foi criado para envelhecer. O envelhecimento, ele é resultado do pecado. Quando nós recebermos corpos celestiais, porque veja, o negócio, a afetação do pecado foi tão feia na nossa carne, que para ela não tem recuperação. Nós vamos receber um novo corpo. Então, esse corpo que nós vamos receber era o corpo de Adão antes do pecado, ou seja, era um corpo que nascia, bebê, mas ele crescia, chegava num ponto e ele não envelhecia. O envelhecimento, ele é resultado do pecado. Mais do que isso, irmãos, doença, tá? Doença é resultado do pecado. Agora veja, não é um pecado que você cometeu, é resultado do pecado que habita em nós, e todo ser humano, ele vem, um irmão lá, por exemplo, ele sofreu com câncer, e aí lá vem os amigos de Jó falar: o que você fez, que pecado terrível que você cometeu, que você agora está com câncer, Está parecendo os discípulos, perguntando para Jesus assim: esse jovem aqui é cego de nascença, quem que pecou? Foi ele? Será que quando era bebê que deu um chute na barriga da mãe de dentro para fora, ou foram os pais deles que pecaram, Então, mas na verdade, a doença, ela não depende do que você faz, mas ela é fruto daquilo que você é. Ela está, quem está habitando nessa carne que é corruptível, ela sofre os efeitos do pecado. Então, aquele irmão que foi acometido de uma doença terrível, não foi porque ele pecou de uma forma terrível. Que pecado que ele cometeu? Ele devia virar para o outro e falar assim: e você, que pecado você cometeu para você estar envelhecendo? Porque são efeitos do pecado, É assim, quem está nesse mundo está sujeito aos efeitos do pecado na nossa carne, porque a nossa carne é uma habitação corruptível, ou seja, foi afetada. Então nós falamos que no espírito o pecado matou o nosso espírito, nos separou de Deus. Na carne sofremos os efeitos do pecado, porque envelhecemos, porque temos a doença. E na nossa alma, qual foi o efeito do pecado, irmãos? Na alma, porque eu falei, nós somos a dimensão tríplice: corpo, alma e espírito. No espírito, o espírito morreu, do ponto de vista de Deus. No corpo, doença, envelheceu, sofremos o pecado. E na alma, o que aconteceu com o homem? As doenças da alma. Mas eu posso dizer assim, porque a gente vê como doença da alma, a depressão, as pessoas que... Mas deixa eu te dizer que, da mesma forma que tem essas doenças para o lado negativo, a gente não diagnostica como doença. Mas o cara que se acha melhor que o outro também é uma doença da alma. Já percebeu que parece que ninguém é muito equilibradinho, Ou o cara ele acha que é pouco demais, ou ele acha que ele é muito, que ele é melhor que os outros, que ele se compara. Então veja, a nossa alma, a nossa psique, a nossa mente, ela também foi afetada pelo pecado. Nossas atitudes são frutos das nossas decisões, da nossa mente. Então, o que acontece, irmãos? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado, foi vivificado. O Espírito Santo passou a habitar nele.
A nossa alma, o que aconteceu com ela? Aconteceu nada, irmãos. E o nosso corpo também não aconteceu nada. Agora, o corpo, Deus já falou que Ele vai te dar outro. Então, pode comer churrasco à vontade. Vai zerar o score na hora que chegar lá no céu. Só que a alma, Deus não falou que vai te dar outra. Deus não vai te dar uma outra alma. Porque veja, se Ele te desse uma nova alma, você não ia se lembrar de nada. Você não ia saber por que você escolheu a Deus. Você não ia saber por que você estava lá no céu. E na verdade isso não tem glória nenhuma, né? Tem gente que acha que lá no céu vai dar um apagão na nossa mente e nós não vamos lembrar de nada. Não é assim que Deus escolheu. Deus quis que nós padecêssemos e quis demonstrar o nosso amor para que nós soubéssemos lá no céu o quanto Ele nos amou, o que Ele fez por nós, para que nós dessemos valor a esse relacionamento e entendêssemos o que nós estamos fazendo lá. Então a nossa alma não vai ser, senão seria uma lavagem cerebral, né, irmãos? Mas o que Deus então faz com a nossa alma? Deus fala que nós precisamos transformar a nossa alma, que nós precisamos renovar a nossa mente. Então veja, o nosso espírito, Deus deu um espírito novo, o nosso corpo, Deus vai dar um novo, mas a alma Ele deixou para você. E aí eu tenho que te contar uma coisa: se você não quiser, você nunca vai transformar a sua alma. Isso depende de você, porque Deus não mete o pé na porta. Deus não vai fazer nada forçado, mas Deus te dá todas as oportunidades para que você transforme a sua alma. E como que você transforma a sua alma? A palavra de Deus fala: transformai as vossas mentes, né? Pela palavra, pelo evangelho. Toda vez que você permite que a palavra de Deus entre e chegue até você, Deus está, na verdade, mexendo com a sua alma, mexendo com os seus valores, mexendo com os seus pensamentos, te dando uma nova perspectiva de vida, tirando a perspectiva pecaminosa que foi afetada pelo pecado e colocando valores e perspectivas celestiais. Mas onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Você tem dentro de você um indicador que é fiel, que não erra, é infalível, que é o Espírito. Porque o Espírito de Deus habitou, o seu Espírito já está pronto. Seu Espírito, depois que você morrer, não vai estar mais perto de Deus do que ele está hoje. O seu Espírito hoje é o indicador mais preciso e mais perfeito que você tem dentro de si. Por isso a nossa alma precisa depender do Espírito, porque o Espírito ele é a parte infalível, é a parte de Deus dentro de nós. Quando nós colocamos a nossa alma a serviço do Espírito, nós estamos vivendo dentro de um parâmetro que é infalível, dentro de um parâmetro que não foi afetado pelo pecado. Então, hoje a única parte dentro do nosso corpo, dentro de nós, da nossa composição, que não sofre o efeito do pecado, é o Espírito. Então, por que Gálatas 5,16, o que fala? Gálatas 5,16? Andai no Espírito. Andai no... Por que nós temos que andar no Espírito? Porque o Espírito está pronto, irmãos. O Espírito já está ok. Então é o nosso porto seguro, é o nosso referencial. Porque a nossa alma prega a peça, irmãos. Como prega a peça a nossa alma? Como nos engana? Eu estava escutando uma palavra maravilhosa de um pregador, que ele falou assim: o falso profeta que há em mim. E ele estava falando como que a nossa alma é enganosa. Às vezes a nossa alma nos convence de fazer algo errado e nos convence que nós estamos fazendo certo. E ainda dá um ar de espiritualidade para isso. Porque a nossa alma, né, como diz o pastor Marcelo Almeida, nossa alminha velha de guerra. A nossa alma é enganosa, irmãos. Sabe? Então a única forma de nós termos tomarmos, agirmos e andarmos de forma correta, é baseado no nosso espírito. Mas isso não é anulação da sua alma. Não quer dizer que agora você deixa de existir e um ser começa a tomar o seu corpo no espírito. Não, a sua alma continua no controle. A nossa alma, ela precisa estar sintonizada para entender os sinais que o nosso espírito dá e decidir andar da forma correta.
Por isso a forma, quando nós andamos no Espírito, né, como diz em Gálatas 5,16, você não satisfaz a vaidade da sua carne. E nesse sentido não está falando da vaidade do seu corpo, está falando da vaidade, quando a Bíblia se refere à carne, é aquilo que não é da parte espiritual, ou seja, está se referindo à sua alma. Então, o que os homens são hoje em dia? São escravos da sua alma, escravos da concupiscência, escravos das suas vontades, né? Todo ser humano, ele tem um Deus. Até aquele que não acredita no nosso Deus, ele tem um Deus que é a si mesmo. E ele se torna escravo das suas vontades, dos seus prazeres, da sua vaidade. E a única forma de você não ser manipulado pela sua... Por que é manipulação? As pessoas acham que estão fazendo certo. Elas são enganadas por si mesmas, são enganadas pelo pecado que mora dentro delas. A única forma de você não ser enganado por si mesmo é você vivendo, andando no Espírito, né? Vai ser inclusive o tema do nosso próximo módulo, andando no Espírito. Como que você vive dentro desse ambiente, interage todos os dias, o tempo inteiro, dentro desse ambiente que é o ambiente espiritual. Esse módulo nosso aqui é para falar como que você percebe o Espírito, como que você tem percepção, como que você vai ouvir do Espírito, né? E o próximo módulo vai falar como que você vive o dia a dia obedecendo ao Espírito. E por último, Romanos 1, verso 9. Legal. Aí na sua versão falou a quem sirvo de coração, né? Em outras versões, às vezes eu uso NVI, às vezes Almeida. Deixa eu ver aqui, porque na versão que está mais fiel, ele diz assim: Deus a quem sirvo no meu espírito. Deixa eu achar aqui, Romanos 1, verso 9. Deus a quem sirvo de todo o coração, na NVI, né? Pregando o evangelho do seu filho. Deixa eu abrir a Almeida corrigida. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, está na Almeida, né? No original, ele se refere ao Espírito. Paulo está dizendo aqui que ele servia a Deus no seu espírito, ou seja, nós ministramos ao Senhor no Espírito. Então, até eu falei isso ontem na nossa reunião. Muitas vezes nós achamos que o servir a Deus é algo que é exterior, mas para Deus o servir verdadeiro, ele é no interior. É quando nós voltamos o nosso espírito para ministrar ao Senhor. Nós achamos que às vezes o serviço sacerdotal de ministrar é você estar aqui na frente falando, ensinando ou cantando, mas para Deus o serviço, o ministrar verdadeiro, ele não é exterior, ele é interior. Você serve a Deus com o seu espírito, porque afinal de contas o Senhor não nos criou para fazer tarefa. Você sabe, quando nós temos filhos, nós na verdade não temos filhos para que esses filhos sejam empregados, para que eles venham trabalhar para a gente. Nós temos filhos porque nós queremos desfrutar deles. E sendo Deus Espírito, como é que Ele desfruta de nós? Como é que Ele se relaciona conosco? No Espírito. Entendeu? Eu falei isso ontem, né? Deus, quando te chama para um trabalho, na verdade Deus não quer o resultado desse trabalho, Deus quer a tua presença. Deus, quando Ele inventa um serviço, quando Ele manda você servir aqui na igreja, Deus não está preocupado com o resultado do seu trabalho. Eu falo que é um santo pretexto, apenas para te trazer para perto dEle, para Ele poder te abençoar. Porque na verdade o que importa para Deus é você, é o seu coração. Deus, Ele quer é você por perto. E nós nos relacionamos com Ele em espírito. Então o maior servir a Deus, o maior ministrar a Deus, ele é no interior. É quando o seu interior serve a Deus, que é em espírito. Sabe, Deus, se você for aqui, for o maior evangelista dessa cidade, fizer trabalhos aliás, né, tem religiões que pregam isso, né, de você ter muitas obras, mas se você não realmente conhecer a Deus, isso não vale nada. Jesus, ele disse assim, que naquele dia muitos vão chegar diante dele, vão falar: Senhor, em teu nome
nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, e Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Sabe, o maior ministério de um homem e de uma mulher é ministrar ao Senhor. Sabe, isso é o que mais tem valor. Não adianta você chegar com obras e obras, e Senhor, e eu fiz isso, e eu vendi tudo que eu tinha e dei aos pobres, né? A Bíblia fala que você pode fazer todas essas coisas, se você não tiver amor, de nada vale, né? Você pode ter muitas coisas, muitas obras, mas se você não tiver relacionamento com Deus, porque afinal de contas foi para isso que Deus te criou, é isso que Deus espera de você. Agora, quem chegou nesse nível, quem se relacionou com Deus, quem escuta o coração de Deus, obviamente ele vai manifestar o mesmo coração de Deus. Então, se Deus ama o pecador e eu começo a me relacionar e tenho o mesmo coração de Deus, eu vou começar a amar as pessoas e vou começar a pregar o Evangelho, vou começar a doar a minha vida para as coisas de Deus. Mas isso é um reflexo de um relacionamento com Deus. Eu comecei a me importar com as coisas que Deus se importa, e por causa disso, a minha atitude, então, as coisas materiais para mim, vamos supor, o cara que vendeu tudo e deu aos pobres. Eu posso fazer isso achando que isso vai fazer uma moral para mim diante de Deus. Então eu vendi tudo para eu poder chegar diante de Deus e falar: olha, eu vendi tudo e por causa disso agora eu vou ser aceito. Esse para Deus não vale. Mas pode ter acontecido o oposto. Eu me acheguei diante de Deus e eu comecei a me importar, e aquilo que eram os bens materiais para mim não tem mais valor, mas as vidas têm valor para mim. E por causa dessa intimidade, desse amor e desse conhecimento, dessa mente de Cristo, eu vou lá e vendo tudo que tenho e dou aos pobres. Percebeu que é diferente? Um faz as coisas achando que é a maneira dele ministrar, dele chegar a Deus, e o outro faz as mesmas coisas, mas porque ele se achegou a Deus, e agora os valores, né? A mente dele é como a mente de Deus, ele não se importa mais para essas outras coisas, e ele começa a fazer a obra de Deus. Por isso, então, todos nós devemos primeiro buscar a Deus, para depois manifestar obras, né? Eu acho interessante lá, quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão, e Jesus não havia, foi o começo do ministério de Jesus, né? Que ele foi ser batizado, e a Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz dos céus falou o quê? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Só que Jesus não havia feito nada. Jesus não havia feito nada, mas Deus já amava e já tinha prazer. Às vezes a gente até entende que Deus nos ama, né? Porque isso é um jargão que a gente ouve desde quando a gente foi evangelizado, mas às vezes é muito difícil acreditar que Deus tem prazer em nós, porque a gente acha que o prazer ele está condicionado à nossa produtividade, aquilo que nós fazemos. Mas Deus nos ama não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. E Deus tem prazer em nós, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. E todo trabalho deveria partir desse princípio. Muitas pessoas trabalham, mas trabalham buscando a aceitação, e trabalham melhor do que nós, irmãos, que já sabemos que somos amados. Sabia disso? Às vezes uma igreja que é mantida debaixo de ameaça, né? Você fala: olha, irmão, se você não vier todo domingo aqui, Deus vai te castigar. Se você não der o seu dízimo, Deus vai pesar a mão, o devorador vai comer, e o povo contribui, o povo vai, eu frequento o culto, e o negócio parece que acontece, só que a motivação está errada, a base está errada, ele está fazendo aquilo por medo. E Deus não é assim. Eu não posso mentir para você, eu não posso ser desonesto com a igreja. Eu tenho que dizer: Deus te ama da mesma forma, você é abençoado da mesma forma, porque não é o que você faz, é aquilo que você é. Mas o dia que você começa, primeiro a gente fica desconfiado, né? Se é realmente isso. E quando a gente está desconfiado, a gente começa a testar. Então vou faltar esse domingo para ver se realmente não vai acontecer nada.
eu vou parar de contribuir, já que não precisa, né? Porque vamos ver o que vai. E realmente, é a história do filho pródigo, né? Quando ele descobre que ele podia pegar a herança antes do pai morrer, dá aqui a grana e vai embora gastar, porque ele não acha que há prazer lá com o pai, né? Mas depois que ele entende que tudo isso é verdade, põe à prova essas coisas, ele realmente passa a fazer as coisas, não mais por obrigação. Então eu fico muito feliz que os irmãos aqui na igreja, quando vêm prestar um culto, é porque realmente eles amam a Deus, não porque eles estão com medo de que algo aconteça se eles não vierem no culto. Eu fico muito feliz que quando alguém contribui é porque realmente ama a obra, não é porque ele está com medo que algo vai acontecer com ele, né? E é a conclusão que o filho pródigo chega, ele volta para a casa do pai e descobre o verdadeiro amor do pai, que não é, e aí o problema é o outro filho que ficou na casa, né? Porque o outro filho não descobriu esse amor, ele está na casa, mas ele ainda se vê como um servo, né? Ele ainda se vê como um trabalhador do pai, ele não experimentou. Então eu confio muito mais no filho pródigo, que ele saiu, mas ele provou do amor de Deus e voltou porque ama, né? Para provar o amor, do que muitas vezes aqueles filhos que estão debaixo de uma ameaça, né? Vocês imaginaram como que é terrível? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Essa sua atitude vai ser lembrada todas as vezes que esse vídeo passar em algum lugar. Jesus não falou para aquela mulher do vaso de alabastro? Onde esse evangelho for contado, a sua atitude vai ser falada. Pelo menos onde assistirem esse vídeo vão lembrar de você, Wilson. Então, irmãos, me perdi, né? Assim, você imagina um relacionamento conjugal onde o seu marido ou a sua esposa te amasse só porque ele é obrigado a fazer isso? Então você vai se despedir, e ele até um bom cônjuge, né? Ele faz tudo certinho, né? Faz o café da manhã para você, dá aquele beijo de despedida, um abraço, mas ele só fala assim, pois é, né? Eu tenho que fazer, eu me obriguei, eu fiz esse compromisso lá, né? Então eu tenho que te beijar, eu tenho que cozinhar para você, eu tenho que fazer isso, aquilo. Você imagina que horroroso esse relacionamento, né? E aí você transfere isso para Deus. Você imagina esses crentes, né, que chegam, não, eu tenho que ofertar, né, mas eu tenho, porque se eu não fizer isso, o Senhor vai me castigar, né? Eu tenho que ir na igreja, porque senão o Senhor vai me mandar para o inferno, né? Vocês acham que Deus se relaciona dessa forma com as pessoas? Você imaginou que horroroso, né? Não, eu estou aqui no céu, né? Eu não queria estar, né? Mas só tinha essa opção, ou eu vinha para cá, ou eu ia para o inferno, né? Então, fazer o quê, né? Tem que aguentar a Deus, né? Mas infelizmente é a maneira com que muitas pessoas se relacionam, porque não descobriram o verdadeiro relacionamento, né? Não experimentaram o coração de Deus, não se deram, e não é isso que Deus quer. Deus quer nos conquistar, Deus quer mostrar o quanto Ele é bom, o quanto é prazeroso. Deus quer que você venha para essa reunião aqui, porque é algo que te dá prazer. Estava conversando com o Ricardo. Pode falar. Sim. E era legal, né? Que a missa era cheia, né? Você imagina se o padre falasse, o povo acreditasse, não precisa vir aqui, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Quantos iam aparecer? Então você entende? Será que Deus ele quer esse tipo de servos? Desse tipo de filhos? Meu filho fala, pai, eu queria estar fazendo outra coisa, né? Mas já que você me obriga a estar aqui, eu vou passar esse tempo com você. Você acha que vale esse tipo de relacionamento? E por que você acha que para Deus vale isso, né? Não estou falando, né, para nunca mais voltar aqui, calma, irmãos. Mas a Bíblia fala assim, que a lei é para quem é criança. Quando a gente se torna maduro, você não precisa mais da lei. Tem coisas que muitas vezes nós precisamos fazer obrigado, porque nós não temos o entendimento. Mas à medida que você adquire maturidade espiritual, você não precisa mais de lei.
você faz as coisas de forma espontânea. Eu, quando era criança, minha mãe tinha que mandar eu tomar banho. Eu não tinha mãe. Se você não mandasse, eu não tomava banho. Hoje, se eu não tomar banho, eu me sinto sujo, eu me sinto incomodado. Mas quando eu era criança, não. Então você entende a relação por que Deus usa a lei para as pessoas no começo? Porque aquele que é novo, aquele que é criança, ele não entende as coisas de Deus. Mas quando nós adquirimos maturidade, nós não precisamos mais da lei, porque a Bíblia fala que onde há espírito, há liberdade. É do pressuposto que você, ao adquirir a maturidade cristã, você deixou de congregar domingo, você vai sentir falta disso. Mas tem algo errado, eu sinto falta da igreja. Sabe, não é? Você não está mais aqui porque é lei, porque é obrigação, mas porque você agora se sente sujo. Eu preciso. Você mesmo já tem essa percepção. Isso é uma maturidade que nós adquirimos. Amém? Os irmãos querem fazer um intervalo de 5 minutos ou vamos tocar de novo? Ou pelo medo, ou também querendo uma troca, né? Tem muita gente que, né, e igrejas no Brasil, né, que falam, se você trouxer aqui na fogueira santa, e você vai ganhar muito mais. Aí o cara fica sem casa. Eu conheci um cara que perdeu casa nisso, né? Também acabou o dinheiro dos membros, né? E é bom para sustentar como. Mas é horroroso isso. Uau. Tem coisas. Mas então, eu conheci gente que fala, eu dou casa, dou carro, né? Mas aí você fala assim, qual a intenção daquela pessoa? Será que realmente ela estava fazendo aquilo como forma de gratidão, como forma de adoração? Ou estava fazendo aquilo como barganha, né? Achou que Deus montou um balcão de negócios e você faz ali um toma lá da cá, né? Uma troca, né? Então aí que está o problema, porque quem semeia, porque a Bíblia fala, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Só que aquelas pessoas não estavam semeando gratidão, estavam semeando ganância, estavam semeando barganha. Então elas não colheram aquilo que elas esperavam, porque elas também não estavam semeando bons frutos, estavam semeando coisas erradas. Sim. Não, mas por que a pessoa se sente bem quando faz caridade? Você sabe por que a pessoa se sente bem quando ela faz caridade? Porque quando ela faz caridade, ela acha que está agradando a Deus. Então eu sinto paz, porque aquele Deus bravo que está querendo me fulminar com a sua raiva, agora eu aplaquei a ira desse Deus aqui, fazendo caridade. Então eu me sinto bem, por quê? Porque Deus agora, eu aplaquei a ira dele, pelo menos nesse mês. Deus, já doei a cesta básica, então eu estou em paz contigo. Então, né? Parece que é aquela coisa bem rudimentar mesmo, né? Das religiões pagãs, né? Que tem
Deus que tem que sacrificar uma virgem e jogar lá e aplacar a ira dele para o vulcão. É mais ou menos isso a relação das pessoas, né? Então elas fazem obras, não é para abençoar o coitadinho, ou nem mas é para elas se sentirem bem. Mas por que ela se sente bem? Porque quando ela faz a obra lá, Deus gosta dela, porque, né, fez bem, e agora nós estamos em paz e eu me sinto bem por causa disso, né? Uma relação totalmente errada. Mas aí quando eu te falo, quando você começa a pregar que Deus te ama da mesma forma, você fala, então eu não preciso fazer essa obra aqui. Não, você não precisa fazer isso aqui para Deus te amar. E no primeiro momento você deixa de fazer isso aqui, porque você fazia pelo motivo errado. E aí você começa a desfrutar do relacionamento com Deus sem precisar disso aqui. Mas num segundo momento, quando você começa a viver uma maturidade desse relacionamento com Deus aqui, você volta a fazer isso aqui, mas não para poder agradar a Deus, mas porque você entende que é o amor de Deus, e aquele amor de Deus começa a agir através de você. Então nós podemos ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, com as motivações completamente opostas. Uma movida pela alma e outra movida pelo Espírito. Como é que você discerne isso? Somente através do seu Espírito. Você vai saber se alguém está fazendo uma coisa que é da alma ou uma coisa que é do Espírito. E é interessante, irmãos, porque aquilo que é da alma, né, aquilo que é da carne, sempre vai resultar em carne. Aquilo que é do Espírito sempre vai gerar Espírito. Quer ver um exemplo? Na célula. Às vezes, a célula é um lugar interessante, porque todos têm a oportunidade de ministrar. E é interessante que quando nós estamos fluindo no Espírito e alguém abre a boca e faz um comentário, aquilo edifica o nosso espírito, porque aquilo que é do Espírito gera coisa do Espírito. Agora, eu já fui em célula, onde eu vi, tinha um visitante lá, e o cara queria só contar um testemunho, mas só para falar de si mesmo, sabe? Porque eu, isso, aquilo. Você vê que, então aquilo que é da carne, né, que é da alma, da pessoa querer aparecer, aquilo, quando a pessoa fala, parece que gera um ambiente de morte no lugar, né? Porque a carne é morte, né? Então parece que pesa o ambiente, né? Aquele negócio ruim, né? Da mesma forma, pregação, tem pessoas que você percebe que está pregando e aquilo testifica no seu espírito, porque aquilo é do Espírito, aquilo testifica. E tem pessoas que têm pregações que são da carne, que são apenas pregações almáticas, né? Você vê que não tem nada de espiritual naquilo. Às vezes é só uma autoajuda com um pano de fundo de uma história bíblica, ou algo, ou alguma coisa que a pessoa quer falar, e aquilo não testifica no seu espírito, aquilo toca apenas a sua alma, e nunca vai conseguir tocar o espírito, porque aquilo que é do Espírito sempre vai ser Espírito, aquilo que é da carne sempre vai ser da carne. Como eu falei, tem músicas que são do Espírito, tem músicas que são geradas na alma, são músicas almáticas, né? Música que por mais que você ouça ela, aquilo parece que não sai daquele ambiente natural, não toca no seu espírito. E tem outras músicas que quando você canta ela, parece que o negócio flui de tal forma, porque são coisas que são do Espírito. Então sempre quem te viu passar na prova e não te ajudou vai ver, né? Sim, né? Uma música que está falando de ressentimento, né? De vingança, né? Vingança gospel. E a crentalhada se lambuza, acha demais, aleluia, né? Deus é o meu vingador, você vai ver, né? Irmão, não é. Mas eu fico muito em paz, porque Jesus mandou os discípulos, né, para um vilarejo, né, e mandou para arrumar lugar para ele lá. E aí diz que ninguém quis hospedar eles quando souberam que eles estavam indo para Jerusalém, né? E aí os discípulos chegaram para Jesus: o senhor quer que, cheios de fé, né? Aquela fé errada de longe assim, aquela fé carnal. Senhor, o senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo e os consuma? Jesus fala: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, né? Mas já viu as fé para coisa errada que a gente tem, né? Eu conheci tinha um amigo meu no Brasil que tinha fé
que Deus ia colocar ele no Big Brother, que ele ia ganhar R$1 milhão, ia doar metade. Já tinha feito até um esquema lá com Deus, que ele ia doar metade para a igreja. Foi como se Deus precisasse, né, da ajuda dele. Deus precisasse da forcinha dele, né? Mas é engraçado como a gente às vezes faz planos, né? Ainda dá uma comissão para Deus, né? Fala, ó, se der certo, Jesus, eu vou te dar vou lembrar de você o dia que eu chegar lá, viu? E faz promessa para a igreja. Deus não precisa dessas negociadas. Deus nem está interessado nessas coisas. Deus está interessado em salvar a nossa vida, a nossa alma. Deus está interessado nesse relacionamento. Amém? Vamos fazer aquele intervalo ou vocês querem que toque direto? Tem mais 1 hora aí. 5 minutinhos então.